Cadê? Esse aqui. Tá aparecendo para vocês um vídeo? Tá, sim. Tá. Ele é curtinho, 3 minutos. Eu vou passar para a gente ver um pouquinho do sistema complemento e animação, tá bom? Conjunto de mais de 30 componentes, cuja maioria são proteínas que se encontram no plasma sanguíneo e nas membranas celulares. Ele é um dos principais responsáveis pela resposta imunológica, participando da imunidade inata e adaptativa. As principais funções desses componentes são a defesa contra micro-organismos patogênicos, eliminação de complexos antígeno-anticorpo e mediação da inflamação. Daí derivando o nome complemento, por complementar as atividades antibacterianas dos anticorpos. O sistema complemento pode ser ativado pela via clássica, a alternativa e a via da lectina ligante de Mannose. Neste vídeo, vamos abordar a ativação do sistema complemento pela via clássica, principal mecanismo da imunidade humoral adaptativa, que é a imunidade mediada por moléculas no sangue, que se desenvolve em resposta às infecções. Na maioria das vezes, a via clássica é dependente de anticorpos das classes IgG e IgM. Ela utiliza uma proteína plasmática chamada C1q para detectar esses anticorpos ligados à superfície do micro-organismo. Após a ligação de C1q aos anticorpos, duas enzimas associadas, a C1R e C1S, são ativadas e iniciam reações em cascata. A enzima C1S age sobre as outras proteínas e, após um processo de clivagem, forma uma enzima chamada C3-convertase. A C3-convertase cliva outra proteína, formando então uma nova enzima, a C5-convertase. Esta, por sua vez, age sobre C5, gerando C5b, que inicia novas reações em cadeia com outras proteínas. A associação desse conjunto de proteínas irá formar o complexo de ataque. Num processo irreversível, o complexo de ataque lisa a membrana do micro-organismo, levando-o à morte. Foi mais fácil com a animação entender esse processo inicial da formação do sistema complemento? Foi bem mais fácil. O que é complexo? São muitos nomes novos, né? C1, C2, C3, C4. Então, a gente começa a pirar, né? Com essas letras, com essas numerações. Mas o que a gente entende como esse sistema complemento? Um complexo em cadeia. Professora? Oi, Ellen. Depois a senhora coloca esse videozinho lá, eu peguei só o finalzinho, entrando aqui de volta. Coloco sim. Eu disponibilizo para vocês, tá? Tá bom. A aula também estava perguntando, a aula vai ser gravada, tá? A de ontem, a de hoje eu mando hoje para o Rodrigo, e aí amanhã ou depois ela também já vai estar disponível, tá bom? E as outras para trás já estão todas no sistema, vocês têm acesso a elas, tá bem? Deixa eu lembrar. Então, esse sistema complemento, o que é que ele vai fazer? Ele ativa uma cadeia de proteínas que tem o objetivo de auxiliar ali de forma rápida e imediata, né? As nossas defesas. Porque quando um micro-organismo ataca, a gente tem várias formas de neutralizar esses antígenos. E o sistema complemento ele é mais uma delas.
Aí a pergunta do Elton, o que vem primeiro? Na realidade, a gente individualiza para que vocês entendam cada etapa que está acontecendo. Mas essa resposta imune, ela já começa a desencadear várias coisas ao mesmo tempo. Já inicia o processo inflamatório, já inicia o processo, né, de formação ali do complexo antígeno-anticorpo, os macrófagos já chegam ali na linha de defesa. Então, são uma série de coisas que vão acontecendo. Tempo de ocorrer. A inata, ela vai ali acontecer nas primeiras horas de ataque e a adquirida, ela vai levar dias para acontecer. Então, tem processos que vão demorar um pouco mais de tempo, né? Há uma confusão também quando a gente fala de inata e de adquirida. Por quê? O que acontece com isso? Eu não colocar que não está aparecendo slide, não. Ah, é porque não está aparecendo o meu vídeo, desculpa. Eu tinha desligado a câmera para passar o vídeo e não liguei. Há uma... Eu me desconcentro quando eu tenho que responder. Há um paralelo entre as duas. Na realidade, a gente vê algumas células que têm a função dos dois, né? Que ela participa em momentos distintos. E a microfone... Aí a gente vai complementar essa parte agora, eu vou falar um pouco do processo inflamatório, que aí a gente vai conseguir fechar esse raciocínio, né? Que na realidade vão acontecendo coisas simultâneas. Eu tenho uma lesão celular, eu tenho uma invasão microbiana, eu tenho uma lesão vascular acontecendo, inicia o processo inflamatório, inicia a ativação, né, de células imunes, né, de uma forma geral. Então, são vários eventos que acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não, né? Simultâneos. Deixa eu iniciar aqui, aí eu vou mostrar outro vídeo de animação. Deixa eu ver, acho que é essa parte aqui. Eu ainda não mandei para vocês, mas eu vou mandar. Aí ela vai complementar algumas respostas e a gente vai fazer uma atividadezinha ainda em vídeo, né, ainda em chamada síncrona, para a gente fechar. Esse sistema de inflamação, o que é essa inflamação? Ele vai fazer uma reação complexa, né, de vários agentes nocivos. Na hora que o meu organismo identifica uma célula danificada, uma célula necrótica, uma lesão vascular, tá? E o que vai acontecer nessas etapas? Resposta vascular, migração, ativação de leucócitos e reações sistêmicas. O que é a inflamação? Ela é um mecanismo de proteção para o nosso organismo, onde, na realidade, ela está tentando remover esse agente danoso e produzir um reparo naquele local onde a gente observou, né, a invasão, ou o trauma, ou a lesão. Ela tem partes, né, na resposta inata, e também a longo prazo ela também vai ter essa resposta adaptativa também associada. O que difere uma da outra é o tempo e os agentes, tá? O processo inflamatório, ele vai também reconhecer esse agente lesivo, ele vai recrutar leucócitos, tá? Ele vai tentar remover o agente, ele vai regular essa resposta e tentar produzir um reparo. Nessa tentativa de eliminação do patógeno, nem sempre a inflamação ela vai acontecer para remoção de um patógeno, mas pode ser também um trauma, por exemplo, uma queimadura, um corte, uma fratura. Nem sempre eu vou ter aquele agente patógeno envolvido, eu posso ter outro fenômeno e que ali também vai ser uma porta de entrada para que patógenos entrem e tentem, né, atacar o nosso organismo. Então, se a gente vê o que vai acontecer, ó, eu vou ter um sangramento com a lesão inicial,
eu vou ter um processo inflamatório ali que vai levar dias, ó, o sangramento, essa parte, ó, ela leva horas para ser reparada, né? Muitas vezes, dependendo da extensão do processo. A inflamação, ela vai levar dias, né? Às vezes até semanas. Eu vou ter o processo de remodelamento dessa estrutura, de proliferação de novas células de reparo e depois o remodelamento dessa estrutura, que pode levar semanas. Aqui são alguns componentes da inflamação aguda. Eu vou ter, né, os macrófagos, os fibroblastos, os mastócitos, que são células do tecido conjuntivo, essas 3 primeiras. Eu vou ter o músculo líseo envolvido, que vai revestir o vaso sanguíneo, que é onde eu chamo de endotélio, é o nome dessa estrutura. Notem que o vaso, ele tem 3 camadas. A gente vê, ó, né, a parte interna, a túnica média e a túnica externa. Então, são 3 barreiras, né, envolvendo essa estrutura que precisa ser, digamos assim, transposta por essas células que ficam aqui, ó, dentro do vaso. No vaso sanguíneo, eu vou ter as células de defesa do nosso organismo, né? Os basófilos, eosinófilos, monócitos, os linfócitos, as plaquetas, porque elas são as estruturas do sangue, então elas estão ali naquele mecanismo de defesa, naquele meio. Algumas dessas células que estão no sangue, elas não vão migrar para o tecido celular, tá? Então, essa membrana é chamada de endotélio e matriz do tecido conjuntivo, eu também vou ter, né, de tecido conjuntivo, fibras elásticas, fibras colágenas e proteoglicantes. Essas aqui ajudam no reparo e remodelamento, né, dessa estrutura. Então, esses são digamos que, as estrelas do processo inflamatório. O mastócito, ele vai mediar algumas fontes, por exemplo, a histamina. Qual o papel da histamina? A histamina, ela é vasodilatadora. Para essas células saírem do sangue e migrarem para o tecido, esse vaso ele tem que aumentar, ampliar, do mesmo jeito que eu vou levar mais sangue para aquele local, por isso que o local fica hiperemiado, né? Mais sangue vai para aquele local, o vaso fica mais dilatado, justamente para permitir que o macrófago ele migre pelo movimento de diapedese e chegue do outro lado. Eu tenho mediadores que também auxiliam a vasodilatação desse capilar, chamado óxido nítrico. A gente vai observar que várias estruturas têm, digamos assim, funções similares. Nós vamos ter proteínas plasmáticas, né, que são as plaquetas, elas vão trabalhar no processo de reparo da parte vascular, elas vão fazer a barreira de rede de fibrinas para combater o sangramento, e eu vou ter o polimorfo nuclear, que vai auxiliar o nosso organismo à eliminação desses micróbios e tecidos mortos. Olha aqui para a gente entender essa fase, né? A inflamação, ela tem, digamos assim, algumas estrelas, e essas estrelas, elas vão levar um tempo agindo. Neutrófilos, eles têm ação extremamente curta, eles morrem muito rápido, porque eles atacam o micro-organismo e já morrem. Então, eles têm uma vida muito reduzida, né? Os monócitos, eles também têm um tempo de vida curto, porque eles vão amadurecer e vão gerar mais macrófagos, e aí os macrófagos eles vão ter um período de vida bem maior. Os fibroblastos, quando forem solicitados, eles vão proliferar durante muitos dias para combater a injúria celular. Os fibroblastos juntos com as células endoteliais, então elas vão progredir muito, não vão perdurar sua ação mais tempo, porque a gente precisa desse reparo celular, né, e do reparo vascular. Quando a gente tem a lesão, né, do tecido por um agente físico, químico ou um micro-organismo,
eu vou ter, ó, primeira vasodilatação. O que é a vasodilatação? Olha aqui, aqui é um vaso, ele está na espessura normal dele. Quando ele recebe estímulos lá da histamina, do ácido nítrico, ele vai fazer uma vasodilatação, ele vai aumentar o diâmetro dele. Olha aqui, quando a gente vê na imagem, a gente vê que esse vaso, ele aumentou de tamanho. Qual é o objetivo dele? O que que essa vasodilatação ela tem? A função de trazer mais sangue, e com isso, mais células de defesa, né, para o nosso organismo. E essa vasodilatação, ela vai ter o objetivo de aumentar a permeabilidade do capilar. Notem que as células, elas começam a afastar um pouco mais, para que permita a saída, né, do macrófago para combater o agente. Vários estímulos de quimiotaxia são iniciados, né? Esses estímulos de quimiotaxia, eles são ativados pelo sistema complemento, para que a gente produza depois, futuramente, respostas sistêmicas quando essa inflamação perpetua. O aumento do fluxo de sangue, ele vai liberar fluidos. O que que acontece? Se eu tenho mais sangue circulando naquele local, aquelas células fáceis, o que é que eu vou ter? Vou ter extravasamento de fluido. Fluido são líquidos corporais. A gente poderia entender como mais água. Na realidade, não é água, né? É mais plasma que vai vazar dessa célula, causando um inchaço, o edema. É quando a gente vê aquele processo inflamatório e vê que aquele local ele aumentou de tamanho. Outro momento que vai estar acontecendo é a migração de leucócitos, né, para a área lesada, e aí vão precipitar, né, as outras cadeias inflamatórias, e a febre e proliferação de leucócitos vai estimular dor, vai aumentar o edema, né, vai causar essa vermelhidão e o calor. Eu tenho uma imagem para a gente lembrar e gravar os sinais cardeais, eu já falei para vocês. O calor é quando a gente pega naquela pele, naquele tecido, e a gente vê que está quente. Quando vocês forem fazer a avaliação da enfermagem, que vocês forem para a palpação, identificarem uma estrutura inflamada, lesada, vocês vão fazer o toque daquela estrutura, né? Vocês vão palpar aquela estrutura. E palpando, vocês vão sentir um aumento de temperatura. Aquele calor, ele acontece em função da vasodilatação e o aumento do metabolismo celular, porque mais células vão estar produzindo, trabalhando e produzindo calor para o reparo daquela lesão. O rubor é a vermelhidão, é a hiperemia, quando eu olho para um processo e vejo que em torno daquele processo inflamatório, a gente vê uma região avermelhada. O tumor é uma vasodilatação, né? Extravasou líquido, fluidos corporais, porque aumentou a permeabilidade do vaso, precisou atrair mais leucócitos para aquele local, então eu vou ter, né, um desequilíbrio ali naquela quantidade de líquido do local, e aí ele vai aumentar de tamanho por excesso de fluidos, né, que extravasaram. E a dor é porque começam a haver liberações de mediadores que precipitam a dor, como as bradicininas, as prostaglandinas, e aí elas vão estimular esses receptores de dor, vão mediar essa informação com o meu cérebro, e eu vou ter a resposta de dor local. E se eu tenho calor, rubor, tumor e dor, eu vou ter também limitação ou perda de função. Olha aqui aquilo que para a gente identificar aqui nessa estrutura. Eu tenho uma vermelhidão, essa vermelhidão aqui ela é chamada de hiperemia. A gente vê que o tecido ele está edemaciado, tem um volume, ele perdeu o formato original dele, né? Provavelmente, quando eu tenho
essa hiperemia, esse processo inflamatório acontecendo, eu vou ter dor, porque os receptores de dor vão ser ativados no processo inflamatório, e eu vou ter perda de função ou limitação dessa função, tá bem? Então, esse infiltrado celular, né, gera o edema, o tumor, gera dor, gera rubor e gera calor e perda de função. Então, um processo, digamos assim, contínuo e limitante da função do indivíduo, né? Mas até que isso se resolva com o objetivo de causar cicatrização. Acontece que a gente não tem como quantificar quanto tempo vai durar aquele processo inflamatório. Ele pode ser a curto ou longo prazo, essa resolução, e ele pode, como a gente fala, que a inflamação ela é aguda ou a inflamação é crônica quando ela dura meses, né? Ela é aguda quando tem uma resolução rápida, né? E ela é crônica quando ela tem uma resolução que vai se estender ali por meses até anos e tornar-se algo cronificado na vida do indivíduo. Algumas pessoas, elas nem conseguem reverter esse processo inflamatório que se estende aí por muito tempo. Os agentes aguda e crônica? Isso, a lesão, a inflamação, ela pode ser aguda e crônica. Vamos lá. Uma dor de dente. Seu dente começou a doer, certo? Aquela dor, como ela iniciou agora e ela é de curta duração, ela é uma dor aguda. Você sofreu uma queimadura. Então, naquele momento, os primeiros dias, o que é que vai ter? Você vai ter uma dor aguda, de início súbito, imediato, tá? Existe a dor aguda, que ela inicia abruptamente, tanto que quando vocês forem fazer a anamnese, vocês vão perguntar, quantos dias, quanto tempo, geralmente a gente pergunta, às vezes o paciente fala de forma espontânea, mas às vezes a gente pergunta, quanto tempo você tem essa dor? Há quanto tempo essa perna está inchada? Ele vai dizer, tem 2 dias, eu sofri um entorse no pé, estava usando um salto alto, eu fui descer o meio fio e aí eu tive uma instabilidade no pé e machuquei e torci meu pé. Então, tem 2 dias que esse processo aconteceu. Um exemplo. Aí você pode ter outra situação. O paciente tem, deixa eu lembrar aqui, o que pode a gente pensar a longo prazo. Uma dor no ombro. Ele tem uma bursite, né, um processo inflamatório, que já tem em torno de 6 meses que acompanha. E ele, né, tomou medicações, procurou um médico, mas aquele processo não foi resolvido. Se a gente fosse quantificar as duas, né, qual que seria, por exemplo, a queimadura, ela seria o quê? O primeiro exemplo que eu dei, ele seria agudo ou crônico? Agudo. 2 dias de entorse, agudo. 6 meses de dor no ombro, seria uma inflamação? Crônica. Crônica. Então, elas se diferenciam pelo tempo, tá? Então, nos primeiros meses ali, até, né, as primeiras semanas, a gente pode-se dizer que é um processo inflamatório agudo. Se ela se arrastar por muito tempo, ali eu já vou ter um processo inflamatório crônico. Professora, Oi. esse sistema dele crônico, ele adere também para isso, para quem tem a diabetes, tipo aquelas feridas na pele, que aí não cicatriza mais, não, Sim. tipo, tá certo. Ótimo, muito bom. Algumas pessoas, né, elas evoluem para necrose tecidual. Por exemplo, teve uma infecção, o organismo não consegue combater aquele processo infeccioso. No caso do diabetes que você falou, aquele processo ele vai se estendendo por um período prolongado a ponto de haver morte celular em torno dali. O tecido ele vai necrosando, ele vai morrendo e a pessoa às vezes vai precisando de uma amputação.
o sistema vascular ele vai ficando tão insuficiente que aí o médico não tem outra alternativa a não ser amputar. O sistema, a circulação não está mais eficiente, a gente tem uma necrose tecidual avançada e às vezes o paciente tem que amputar. O diabético ele tem um processo de cicatrização deficitário, porque a glicose ela tem que estar ela circula no sangue, mas ela tem que estar nutrindo quem? O tecido, não é isso? O sangue ele não só é um meio de transporte, então a glicose ela vai entrar para dentro da célula para nutrir a célula. Quando a gente tem uma maior quantidade de glicose circulando no sangue e os receptores de glicose tecidual, eles estão prejudicados porque eu não tenho hormônios para permitir que essa glicose entre na célula, o que é que vai acontecer com a célula? Eu tenho glicose no sangue, mas essa glicose ela não consegue converter e nutrir a célula. Então, a célula ela fica pobre em nutrientes e aí ela começa a não ter nutrientes para combater aquele processo inflamatório e aquilo ali vai arrastando. A gente viu que a resposta imune ela é benéfica nos primeiros momentos, mas quando aquela inflamação ela não é contida e ela começa a perpetuar, algumas substâncias podem produzir efeitos sistêmicos indesejáveis e aí causar danos, né, permanentes à saúde do indivíduo e às vezes até fatais, tá bom? Agentes inflamatórios podem atacar o nosso corpo, né? Não só as infecções e patógenos, traumas, corte, amputação, facada, tiro, né? Outros materiais perfurocortantes, a necrose tecidual, corpos estranhos, né? Você sofreu um acidente, entrou ali ferpa de pau, de tijolo, cimento, né? Restos ali de construção ou de asfalto. Às vezes a gente tem a fratura exposta, ou seja, ele perde a solução de continuidade, expõe o tecido, né? Fica mais propenso a invasão de corpos estranhos e de processos patogênicos, né, que podem atingir aquele local. E além de reações imunológicas. Amanhã a gente vai estar falando da resposta imune, de alergias, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês para que a gente faça uma aula mais interativa. Como é muita coisa para a gente falar, eu acho que a gente ficar assim, fazer perguntas e respostas, a gente vai conseguir ser mais efetivo e ajudar vocês. Mostrar alguns slides, mas que a gente faça esse processo de discussão. Para isso, eu vou disponibilizar para vocês algumas perguntas prévias, tá bom? Amanhã. Bom, o que a gente quer com esse processo inflamatório, né? A resposta aguda, ela vai ser mediada ali pelos neutrófilos, que são de resposta rápida, pelos basófilos e mastócitos, pelos eosinófilos, macrófagos, células dendríticas e epiteliais. Os mediadores químicos envolvidos na resposta aguda vai ser a bradicina, os fibrinopeptídeos e as prostaglandinas. E é nesse sentido que eu queria a complementação de vocês para a aula de hoje. Eu queria que a gente colocasse no grupo, né, que a gente pesquisasse e encontrasse o papel da bradicinina, dos fibrinopeptídeos, das prostaglandinas e da histamina. Eu vou listar, e aí vocês vão pesquisando e a gente vai conversando no grupo e observando, né, o papel, o que cada uma delas representa nesse mecanismo de inflamação. Depois eu vou postar para vocês, depois dessa discussão, um mapa mental que eu tenho, mas eu só vou postar depois que a gente discutir sobre esses mediadores químicos, o que eles fazem. E as proteínas do sistema complemento, né, que elas vão auxiliar, vão induzir, né, que os mastócitos liberem mais histaminas. Então, por isso, quando a gente fala que é uma reação em cadeia e que
o sistema complemento, ele está paralelo ao processo inflamatório, tá? Ele age para neutralizar o patógeno, enquanto o organismo vai se encarregando de trazer mais sangue, puxar mais leucócitos para aquele local. É algo que acontece em paralelo e que a gente não consegue assim fazer individualizar. A gente estuda individualizado, mas todos os mecanismos de defesa estão agindo ali para nos auxiliar. E as interleucinas, que vão mediar esse processo inflamatório, que é a interleucina 1, a 6 e a 8, fator de necrose tumoral, né, que é o TNF-alfa. Eles vão estar participando do processo inflamatório, e daí a gente tem substâncias que vão ser pró-inflamatórias e substâncias que vão ser anti-inflamatórias. A gente já discutiu um pouquinho ontem sobre as quimiocinas que vão participar, né, do processo inflamatório. Vai haver um equilíbrio, né, delas. Aqui, ó, o tipo de inflamação aguda e crônica, né, aguda minutos a horas, processo resolvido, estímulo, até semanas a gente pode considerar. E crônica quando eu tenho uma duração indeterminada, né, e pode causar lesões importantes em todo o organismo. Para a gente entender essa questão de aguda e crônica, se a gente pensar na COVID, ela causa um processo inflamatório agudo, que pode levar ali até 14 dias, né, uma inflamação aguda. Perpetuando, ou seja, após aqueles 14 dias, né, e se estendendo aí por um prazo indeterminado, a gente começa a falar que ela está em processo de cronificação chamada COVID longa, que são esses outros sinais que vão surgindo, que vão se perpetuando após aquela fase aguda de inflamação, né, a fase ativa. E isso, até aqui, que aí a partir daqui é a atividade que eu vou passar para vocês. Deixa eu ver aqui o chat, alguém tinha escrito... Por que não está? Ah, tá aqui. Para responder aquelas perguntas para responder no grupo, né, professora? A gente vai trabalhar agora no nosso grupo, tá? A gente vai pesquisar o papel de alguns agentes químicos da inflamação. Aí eu vou a bradicidina, né? Eu vou listar para vocês a bradicinina, a histamina, a prostaglandina e qual foi a outra que eu falei? Deixa eu ver aqui. A fibrinopeptídeos. Os nomes é difícil de falar, mas a gente vai escrevendo, vai se adaptando, né? Por que a gente precisa entender o papel de cada um? Porque a gente vai descobrir que algumas dessas substâncias vão ativar a febre, vão ativar a dor, vão ativar alguns sintomas, e eu vou entender por que o meu paciente vai estar queixando de dor no processo inflamatório, por que eu estou observando ali o edema, por que eu vejo que a pele está hiperemiada, tá bom? Deixa eu ver se eu ainda tem uns minutinhos, e acho que vai dar tempo eu rodar um videozinho curto aqui. Peraí. Deixa eu só saber em qual janela que eu tenho que ir. Acho que é essa aqui. Não, não é essa. Gente, cadê? Esse aqui. Não é. Tanta janela aberta aqui, até é essa aqui. Deixa eu ver. Ah, é essa. Ela não sei. Só um momento. Deixa eu ativar ela aqui. Ah, agora vai. Não, é essa aqui. Isso. Agora ele roda. Deixa eu voltar aqui, que é rapidão. Isso. Um corte.
Os mastócitos liberam histamina e citocina. Diapedese, fagocitano, sistema de coagulação, tentando fazer o reparo celular. Vocês veem como muitas coisas acontecem ao mesmo tempo? Isso. E o outro... Professora, assim, muita coisa acontece ao mesmo tempo, né? Aquele esqueminha lá que a senhora estava falando lá do C3, os outros, sei lá, é assim, mais fácil para a gente aprender? Não entendi tua pergunta. Faz novamente, por favor. É muita coisa, assim, que acontece ao mesmo tempo, que nem a senhora está falando aí, né? Isso. Aqueles esqueminha que a senhora estava passando no slide agora do C3, Isso, do sei lá. Isso, aquele lá é só o sistema. Eu aprendendo naquilo ali, praticamente eu aprendi, já estou tranquila. Eu tenho que decorar, então. Você vai aprender o sistema complemento, é para você entender como que o organismo vai destruir as bactérias e fungos, né? Especificamente, ela vai fazer um furo na membrana, né? Um poro, para que introduza o material de lise, as citocinas que a gente estudou na aula de ontem, elas vão ser produzidas para neutralizar e serem jogadas dentro desse micro-organismo para promover a lise celular. Então, tem várias etapas acontecendo. O sistema complemento, ele vai ajudar a trazer mais leucócitos para o local, a promover a lise celular, a promover a quimiotaxia e a opsonização, né? Então, essa é uma etapa. A outra etapa, eu vou ter que ter o reparo vascular acontecendo, quando eu tenho uma lesão vascular, que é o que eu vou mostrar no vídeo. Se não der tempo, eu coloco no grupo. Vou responder sua pergunta. Outra coisa que vai acontecendo, primeira delas é a nossa primeira linha de defesa, que é natural, que vão ser lá ali quando as barreiras, né, físicas, elas não funcionam e o patógeno entra no nosso corpo, os macrófagos vão agir para tentar fagocitar. E aí vão surgir, né, aquele MHC, que é uma forma de um complexo de histocompatibilidade, que vai... Nossa, tem algum microfone. Obrigada. Eu sei, mas eu tô perdendo. Ele vai ativar aquele complexo para poder apresentar os antígenos, né, para os linfócitos aumentarem a produção e ativação do complexo B. O complexo B não, as células B que vão produzir os linfócitos B, e aí vai desencadear outro processo. Então, é um monte de etapas que vão acontecendo. Sendo em cada estrutura, eu vou ter uma ação acontecendo, né? Eu vou ter o processo